Olá, caros alunos. Estamos aqui para a nossa segunda aula da nossa disciplina Psicologia do Trabalho, do nosso curso Técnico de Segurança do Trabalho. Nesta aula a gente vai ver as questões das competências organizacionais, questões de liderança e processo de gestão de pessoas. Começando pela nossa competência organizacional, e aí a gente retoma até um pouco da nossa primeira aula, quando na nossa primeira aula a gente falou um pouco das questões das normas, principalmente dos papéis desempenhados pelos colaboradores dentro das organizações. Então, competência organizacional, está ligado diretamente a isso, né? Então, quando falamos em organizações, é preciso relacionar os papéis que devem ser desempenhados pelas pessoas. Então, novamente, a gente ressalta, papel a ser desempenhado não significa normatizar, prender o colaborador dentro de uma única forma de fazer o trabalho dele. Pelo contrário, é a forma como você vai demonstrar que ele pode iniciar esse trabalho em cima daquilo construído. Então, a capacidade de combinar, misturar, integrar recursos em produtos e serviços. Então, a partir de quando a gente, o que fica claro para o colaborador, o que ele tem que fazer, quais as competências que ele tem que ter no ambiente organizacional, fica muito mais fácil ele criar em cima daquilo. Só lembrando a todos os nossos alunos que essas questões de competência organizacional, elas estão ligadas a qualquer trabalhador dentro de uma organização, qualquer que seja o cargo dele, ou se ele ocupa ou não um cargo de chefia, um cargo de coordenador, enfim, como seja chamado no seu local de trabalho. Passamos então para a questão da liderança. Então, as pessoas confundem até um pouco popularmente, né, liderança como se fosse algo necessariamente instituído, né? Só pode ser líder quem é colocado em uma determinada função, ou líder tem que ser alguém de uma determinada forma. E aqui na nossa aula a gente hoje vai esclarecer um pouco, tirar um pouquinho dessa confusão que se faz popularmente, né? E entender um pouco desses processos de liderança que não é na verdade não existe uma forma de ser líder. A gente vai detalhar isso um pouco no na nossa aula de hoje. A gente vê aqui no nosso slide que líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo. Então aí a gente já começa a tirar um pouco esse caráter de líder ser somente quem manda, né? O líder, ele tem sim que dirigir um grupo, ele tem que mostrar uma direção para um grupo, mas ele tem que ser aglutinador. O que é isso? Ele tem que ajudar naquela coesão do grupo que a gente falou na nossa primeira aula. Então o líder ele tem que trazer as pessoas, vamos dizer assim, tem que trazer as pessoas para o desempenho, para a função, para dentro da organização. Deve proporcionar a coesão necessária para realizar os objetivos do grupo, e aí a gente revisa lá que o grupo ele tem que ter objetivos interrelacionados. Então, uma das funções do líder dentro da organização é deixar claro para todo o grupo quais são esses objetivos a serem seguidos. E lógico, o líder também ele tem uma maior responsabilidade por delegar ações, estabelecer objetivos, controle e a intervenção dos conflitos. Então, o líder ali é como ele fosse o fiel da balança, não no sentido de dizer a quem está correto ou simplesmente fechar na forma em como fazer. Na verdade, o líder ele tem que ser quem vai apontar para a forma em se buscar uma resolução. Ele não necessariamente vai dar a resolução, mas ele tem que mostrar para o grupo que aquele conflito existe sim uma forma de ser resolvido e que, claro, só vai ser conseguido se for com um grupo coeso. E aí aqui a gente já vê no nosso slide os tipos de liderança. Então, é interessante aqui a gente estar bem isso na cabeça, esses tipos de liderança, até no nosso próprio relacionamento no ambiente de trabalho, saber reconhecido, e é lógico, o próprio líder ter essa consciência da sua ação, da forma como se comporta diante do grupo, dos demais colaboradores. Então, o primeiro líder que a gente traz aqui é o líder autocrático, né? A liderança autocrática. É um tipo de liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. Seria aquele líder mais fechado, vamos dizer assim. Então, a liderança autocrática, o líder ele é mais centralizador. Ele é mais, coloca as normas da organização de uma forma mais verticalizada, ou seja, de cima para baixo. A gente tem a liderança democrática, que no caso é um líder que estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um tipo de liderança participativa.
Então, a liderança democrática ela é um pouco ali, vamos dizer assim, em oposição à autocrática. Enquanto na liderança autocrática, o líder coloca as questões na organização de uma forma mais verticalizada, de cima para baixo, o líder democrático procura mais a participação, tenta trazer mais os colaboradores do grupo para as decisões da organização. E a gente traz o terceiro tipo de liderança, a liderança liberal, né? Ou laissez-faire, como a gente chama, a liberdade e total confiança no grupo. As decisões são delegadas e a participação do líder é limitada. Então, o líder ele se coloca menos, ele se demonstra menos, é o que a gente chama de facilitador. O líder ele é muito mais um facilitador. Muitas vezes as pessoas até tendem a achar estranho uma liderança desse tipo, ou colocar até como um incompetente um líder desse tipo. Mas, na verdade, o líder liberal, ele é um líder do qual ele não tenta demonstrar tanto a sua intervenção. Ele está ali intervindo, sim, de uma certa forma, até por isso ele está ali, mas ele tenta que isso não seja tão, digamos assim, tão visível para o grupo. E aí, é lógico que vai vir um questionamento, né? Qual o melhor líder, né? As pessoas têm que dizer assim, então qual o melhor líder para ser desses três? Você pode questionar qual seria, Cali, o melhor desses três tipos de líder. Na verdade, gente, não existe um líder, um desses tipos de liderança que você possa dizer. É esse o tipo de líder que as organizações têm que ter. Na verdade, o líder, alguém que exerça a liderança dentro de uma organização, deveria aglutinar os três tipos de liderança. Há vezes que o líder precisa, sim, ser mais autocrático. Tem horas que ele precisa, sim, demonstrar objetivamente para a organização o que é que a empresa faz, o que é que aquela organização se destina, e isso ele tem que fazer muitas vezes de forma autocrática. Às vezes ele tem que sim ser mais democrático, às vezes, como sempre, são decisões grandes, são decisões às vezes imediatas, que fica difícil para uma pessoa fazê-lo de uma forma isolada, individual. Então é lógico que muitas vezes você precisa ser esse líder democrático. E muitas vezes o liberal, deixar os grupos trabalharem, deixar os grupos criarem, lógico, dentro daquilo que eles estão destinados na sua organização. Mas muitas vezes também a liderança liberal, que deixa o grupo ali criar, que deixa o grupo produzir à vontade, também essas características às vezes são positivas dentro da organização. Então, a liderança ideal seria uma liderança que conseguisse tirar a característica desses três tipos que a gente apresentou aqui. A gente vai então para a nossa mediação de conflitos, algo tão importante e muitas vezes deixado de lado dentro das nossas organizações. Primeiro, a mediação de conflito é um grande desafio para os líderes. Sempre, vamos dizer assim, quase sempre, melhor dizendo, os conflitos eles vão reverberar lá na liderança. Então, uma hora ou outra, o líder vai ser chamado para o conflito dentro da sua organização. E quem está disposto a liderar uma organização, ele tem que estar bem consciente disso. A gente tem duas formas de se apresentar os conflitos: a forma vertical e a forma horizontal. Então, a forma vertical, gente, é quando esse conflito ele vem de setores hierarquicamente diferentes. Então, muitas vezes é o do sujeito com a sua chefia ou da sua chefia com o sujeito. Onde a gente fala vertical porque na hierarquia, como a gente sabe, são níveis que um vai se sobrepondo ao outro. Então, o conflito vertical é aquele conflito que vai ou da liderança de alguém hierarquicamente superior para uma hierarquia inferior a ele, ou ao contrário, alguém de uma hierarquia inferior para com a sua hierarquia superior. Então, pensa sempre vertical como sendo algo, né, de cima para baixo, de baixo para cima. E já horizontal não. Horizontal acontece no mesmo nível hierárquico. Né? Então, na mesma linha ali de um setor onde as pessoas acabam por externar esse conflito, certo? Uma outra questão que a gente destaca bem aqui, a gente até coloca aqui, chamando bem a atenção dos nossos alunos no nosso slide, são os aspectos positivos, né, a face negativa e ou positiva do conflito. Então, o conflito ele pode ser positivo quando muitas vezes ele acaba por externar problemas que a organização tem, que muitas vezes estavam encobertos, onde muitas vezes os colaboradores ou até o próprio líder não percebia. Então, muitas vezes o conflito ele acaba por demonstrar uma falha, uma fraqueza, um excesso que a organização tinha e que antes ninguém percebia. Então, ele tem esse lado positivo. E o lado negativo, até
bem fácil da gente já perceber, é lógico, porque isso causa problemas entre pessoas, pessoas acabam por perder um pouco aquela questão dos objetivos, do desempenho, das tarefas e as indisposições pessoais, né? Então, pessoas acabam ali tendo indisposições pessoais, sai um pouco da esfera organizacional e vai para pessoal, né? Então, é bom a gente ter na nossa cabeça essas duas faces do conflito, a positiva e negativa. A gente falou na nossa primeira aula também o que é que move o sujeito dentro da organização, e a gente citou vários características, vários pontos que podem estar levando esse sujeito. Na verdade, ali a gente já estava falando um pouco da questão da motivação. Então, a motivação é a força, a energia que nos impulsiona na direção de alguma coisa. Então, a motivação é como se fosse o nosso motor para que a gente haja dentro do nosso, aqui a gente está falando do nosso ambiente de trabalho, por conta do nosso curso, mas também na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos estudos, que é o que está fazendo vocês agora. Então, qual a motivação dos alunos agora para estar assistindo essa aula, para estar fazendo esse curso? É lógico, é uma qualificação pessoal, né? Uma qualificação profissional, desculpa. Então, a motivação, entenda isso como é algo que lhe leve a alguma coisa. Então, é o que a gente sempre fala, a motivação ela é intrínseca, ou seja, está dentro de você, são fatores dentro de você. Mas também existem fatores externos. Então, se você está querendo ter a sua qualificação técnico segurança do trabalho, é intrínseco, é dentro, é a sua motivação. Mas também tem fatores externos que ajudam isso. Você vê uma aula que lhe agrade mais, você ter acesso ao material, enfim. Então, a motivação ela é intrínseca, está com a gente, é o que nos leva a querer alguma coisa, a se manter em uma organização, no estudo, num relacionamento, enfim. Mas existem os fatores extrínsecos, ou seja, os fatores externos que ajudam a você a manter essa motivação. Tá bom? E aqui a gente já passa um pouco para a questão da organização em si, das ações em si, das organizações e principalmente na questão da cooptação de novos colaboradores. A gente vai falar aqui da questão do recrutamento. Então, o recrutamento é um dos principais desafios encontrados por gestores de RH, porque, na verdade, muitas vezes, falta de mão de obra para ocupar a vaga de trabalho. Algumas pessoas alguns alunos se assustam um pouco quando a gente traz uma informação como essa, mas é comum algumas carreiras no Brasil hoje sobrarem vagas em determinados postos de trabalho porque falta qualificação. Então, é um ponto essencial o recrutamento da empresa, que é onde ele vai tentar cooptar, vai tentar trazer novos colaboradores para a sua organização, certo? Então, o recrutamento a gente define aqui no nosso slide como o processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de trabalho para abastecer seu processo seletivo. Então, o trabalhador ele está sempre procurando, o trabalhador, lógico, que está fora da organização ou quer sair da organização ele está procurando o trabalho, mas a empresa também está procurando o trabalhador que ela quer. Então, é o que a gente chama de recrutamento. Para isso, é essencial que ela busque um meio de divulgação adequado. A empresa tem que pensar bem, a organização tem que pensar bem que tipo de público é que ela quer e qual o melhor meio de divulgação para achar. Então, a gente vê que a gente tem muitas vezes o recrutamento colocado em meios de comunicação, muitas vezes jornais, às vezes TV, bem menos, mas hoje em dia a internet é um desses principais veículos. E aqui a gente está se atendo ao recrutamento externo. Na verdade, existem dois tipos de recrutamento. O externo, quando a empresa procura no mercado de trabalho, na sociedade ali, enfim, pessoas fora ela que têm o interesse em estar ingressando na organização. Mas também existe o recrutamento interno. O que é o recrutamento interno? Quando a empresa busca dentro dos próprios colaboradores dela alguém para mudar de função. Muitas vezes as empresas hoje em dia, para dizer quase sempre, é assim que elas fazem a eleição dos seus líderes, por exemplo, dos seus coordenadores, dos seus gestores, enfim. Então, recrutamento externo é quando a empresa busca no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, nos cursos, nas faculdades, muitas vezes esse recrutamento é feito dentro das próprias faculdades, das universidades, dos institutos federais. Eles procuram a mão de obra fora, né? Procura o trabalhador fora. E o recrutamento interno é quando ele busca algum colaborador que já é empregado seu para uma nova função. Dado o recrutamento, a empresa vai partir para a seleção.
Então, a seleção é a escolha sob metodologia específica, candidatos a emprego recebidos pelo setor de recrutamento para atendimento das necessidades internas da empresa. Então, feito esse recrutamento, o trabalhador chegou lá no setor lá de RH, de recursos humanos da empresa, vai ser feita a seleção. Então, desses que chegaram, desses que foram recrutados, qual que vai ser melhor, ok? Então, para isso a gente tem a entrada, onde se faz o recrutamento dos candidatos, né? A entrada é a chegada do candidato, o recrutamento é onde ele vê que função é essa destinada a ele. A gente tem o processamento, que é a aplicação de ferramentas e estratégias. Muitas vezes o próprio psicólogo auxilia muito nessa fase aqui do processamento, ou seja, a seleção em si dentro da empresa já. A gente tem a saída, quando é encaminhado o candidato para a entrevista, para a chefia responsável. Então, vamos dar um exemplo aqui, se for uma empresa de produção, né? Produção, vamos dizer, de química. Então, o sujeito lá, ele é recrutado, ele é selecionado, e aí, essa saída, ele é encaminhado lá para o setor onde ele vai trabalhar, vamos dizer lá, na linha de frente, na linha de produção, no nosso exemplo aqui, de uma empresa que lida com parte química. E a gente tem a avaliação médica admissional, que é o ASO, né? No mercado a gente chama muito pela essa sigla ASO, a avaliação médica admissional, que é a realização de exames médicos para verificar as reais condições de saúde do futuro funcionário, né? Então, a empresa quer saber bem como aquele funcionário está entrando na questão da saúde dele, até por questões de planos de saúde, por questões de acidente de trabalho, pela própria segurança do trabalho em si. Okay? O método mais utilizado é a entrevista, porque ali você vai ver a desenvoltura, vai ver se realmente o candidato condiz com aquele currículo que ele apresenta, com aquela formação que ele diz ter. Então é sempre bom você ver essas ideias, você já vai ali entendendo um pouco como aquele sujeito pensa, se ele está em acordo com a missão da empresa. E aí, essa modalidade ela pode ser individual ou grupal. Muitas vezes essa entrevista ela é feita com um grupo, né? Um grupo como um todo é reunido, e às vezes ela é individual, cabe ao selecionador. Assim também como a forma, ela pode ser uma entrevista mais estruturada, mais fechada, com questões ali rígidas que o entrevistador usa, ou não estruturada. Tem algumas perguntas ali que norteiam, mas o próprio entrevistador, no momento, o que for surgindo para ele, o que ele for vendo pontos a se interessar, ele pode ir mudando também. Okay? E o sujeito que já está? A gente falou na nossa primeira aula da questão da aprendizagem, como a aprendizagem individual pode se dar. A forma mais comum da empresa estimular são os treinamentos, né? O treinamento nada mais é do que um meio de desenvolver competência nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras. Então, o treinamento, tanto a empresa como o trabalhador, como o colaborador ganham. Porque a empresa tem um trabalhador mais motivado, olha lá a motivação que a gente falou, extrínseca, né? O treinamento é um aspecto extrínseco do trabalhador, mas também ele vai ser mais inovador, ele vai ser mais criativo, então a empresa vai ter uma melhor produção. E o trabalhador vai ser mais valorizado, podendo até galgar um novo posto de trabalho. Então, o treinamento, tanto a organização como o trabalhador saem ganhando, certo? E aí a gente tem as etapas, o diagnóstico, que é onde se faz esse levantamento do que é necessário, a empresa vê o que ela está precisando naquele momento, quais são os pontos fracos que ela tem, quais são os pontos fortes que precisam ser melhorados, que precisam de um treinamento para ver um crescimento. A gente tem o desenho do programa, que é o planejamento das ações, e essas ações ela pode ser desde palestras, podem ser cursos externos à organização, às vezes a organização traz os cursos internamente. Se vai ser feito por uma pessoa da própria organização, ou se vai ser contratado uma pessoa fora da organização. Enfim, o desenho do programa vai ser visto tudo isso, as estratégias a serem implantadas. A gente tem a aplicação e implementação, que é o andamento do treinamento em si, né? Dentro do que foi lá definido no desenho de programa, e a gente tem a avaliação e acompanhamento. Então, a avaliação não é somente ao fim do treinamento. A avaliação hoje do treinamento, a gente tem ela como constante, ela tem que ser diária, ela tem que ser in loco, no próprio ambiente de trabalho. Então, a avaliação, gente, deixar bem claro, não somente para ver a questão da aprendizagem do sujeito, do individual, do colaborador, mas também se aquela competência nova adquirida por aquele
por aquele colaborador, está sendo realmente lá, como foi visto na primeira etapa no diagnóstico, está atendendo lá um ponto fraco, está potencializando um ponto forte da organização. Era isso que a gente tinha para apresentar, né, nessa nossa segunda aula, gente. Novamente, atenção nas nossas atividades de casa, participação nos nossos fóruns também e um bom estudo para todos vocês.